teu companheiro te deixa em dúvidas sobre o sentimento que ele tem por você? Some e reaparece sem querer te dar a menor explicação? Não te apoia, te humilha, te diminui, não te elogia. Se você está vivendo um tipo de relacionamento desse, vamos começar a prestar atenção. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade narcisista ou alguns traços desse transtorno. E se você perceber que se deparou com uma criatura dessa, corra, amiga, amigo, fuja para as montanhas. Para começar, nós vamos falar que esse tipo de transtorno é mais comum entre os homens, mas existem também mulheres narcisistas. E esse tipo de comportamento pode acontecer em qualquer área da sua vida. Na área das amizades, na área do trabalho, dentro da sua igreja, dentro da sua família e no relacionamento amoroso. Então, é qualquer tipo de relacionamento interpessoal que você desenvolve, você pode estar aí esbarrando com uma pessoa com traços desse transtorno ou com esse transtorno. Eu não sou psicóloga, mas venho falar com vocês por ter estudado um pouquinho sobre esse transtorno e ter me deparado com pessoas que eu pude conviver. Hoje nós vamos dar mais enfoque ao relacionamento amoroso. E no início desse relacionamento, você vai achar que encontrou o príncipe ou a princesa encantada, aquela pessoa que você sempre esperou que cruzasse seu caminho. Porque essas pessoas são extremamente sedutoras, se demonstram muito sociáveis, pessoas bondosas, aquelas pessoas que sabem conversar sobre tudo, sabem de tudo, estão sempre sendo amáveis, te presenteiam, te enchem de carinho, gostam de te ouvir, mas pensa bem, hein? O que eles gostam de ouvir é você falar sobre a sua vida. Eles pouco falam sobre a vida deles. Eles gostam de se demonstrarem muito ouvintes com a intenção de colher tudo que eles puderem colher sobre a sua vida para saber daí quais são os seus pontos fracos, para poder trabalhar em cima disso. Então, assim, essas pessoas costumam ser um gentleman, né? Aquela mulher perfeita, aquela pessoa que vai preencher a sua vida em todos os aspectos emocionais que você precisa. Então, no início, eles vão dizer para você, depois que te estudarem bastante, que tem uma louca vontade de criar uma família, que querem casar com você, que você é a pessoa perfeita que eles sempre esperaram, e eles vão te envolver, vão te encher de mimos, vão te colocar num pedestal, até eles sentirem que te envolveram e que te tem ali, ó, nas mãos, que você acredita que ele é a pessoa ideal para sua vida, ele ou ela, né? E aí vai vir a fase da desvalorização, que é onde você vai começar a se confundir e não entender mais nada do que está acontecendo, e o teu psicológico vai começar a ser trabalhado, te prendendo ali dentro daquela situação. E aí você vai começar a ser usada ou usado como um suprimento, porque o suprimento por narcisista é te ver sofrer. Quanto mais você sofrer, mais preenchido e saciado essa pessoa fica. E outra coisa, eles também se aproximam para conseguir tirar de você alguma coisa que eles precisam. Pode ser no financeiro, pode ser uma subida de cargo, algo que eles percebam que você pode dar para eles. E aí eles se aproximam nessa intenção de tirar de você isso que eles precisam e, além de tudo, ver o teu sofrimento, o teu desespero. Essas pessoas são vampiros emocionais que sugam a vida do outro. E isso é que os preenche. Essas pessoas não têm empatia, elas não têm empatia nenhuma, e se elas fingem em algum momento que estão preocupadas, que estão preocupados com você, é como eu falei, é puro fingimento, porque esse tipo de pessoa estuda os comportamentos. Nós que possuímos empatia, que nos colocamos no lugar do outro, né? Que não temos a coragem de fazer algo para prejudicar com consciência outra pessoa. Não, eles estudam como são esses comportamentos e eles aplicam isso para poder te convencer, para poder te enganar. Então, outra dica importante:
Nunca acredite quando o narcisista te pedir perdão. Ou ele vai fazer isso no momento de muito desespero, que ele tá sentindo que ele tá te perdendo e ainda não é o momento dele te descartar. Ou ele vai fazer isso por puro fingimento, para poder te manter ali naquela fase de mais um pouquinho de sofrimento. Narcisistas adoram triangular. É uma necessidade, porque quando ele for te descartar, ele já tem um outro suprimento, uma outra pessoa para ele poder, ir em busca, ou já está mantendo aquela pessoa ali na vida dele. Então eles adoram triangular, ter vários contatinhos. E outra coisa, eles têm uma necessidade imensa desse suprimento, de alguém validando eles, entendeu? Então eles precisam desses suprimentos, eles precisam de validação, porque eles se demonstram muito perfeitos, eles se demonstram muito aquela pessoa assim, sabe, que conquista o que quer, o bonitão, a bonitona, o sedutor, a sedutora, mas na verdade eles são muito inseguros, são pessoas traumatizadas, pessoas que passaram por processos, geralmente na sua infância, e que desencadearam muita coisa, e aquilo ali tá dentro deles. Mas não adianta você querer mudar ou achar que pode mudar o narcisista. Os narcisistas, eles não procuram tratamento porque eles acham que não tem problema nenhum, e não tem cura para esse tipo de transtorno. Então o melhor que você tem a fazer é fugir desse tipo de relação, é sair, por mais que doa, por mais difícil que seja, você dar as costas e cuidar do seu emocional, cuidar de você. O que vai começar a acontecer dentro de um relacionamento desse? Você vai perceber que a pessoa vai começar a te maltratar. Ela não vai te elogiar, tudo vai ser diferente do que era no início. Você vai sentir um certo afastamento, um certo distanciamento, uma frieza em todos os sentidos. A pessoa deixa de fazer sexo com você, a pessoa não te dá carinho, não te beija, e quando faz isso é na frente de outras pessoas, porque ele precisa fingir para as pessoas que estão de fora desse relacionamento que tudo ali é maravilhoso, que aquele relacionamento é o melhor relacionamento que existe, que ele é uma pessoa assim que não tem outra igual. Então ele vai querer mostrar para quem está de fora que ele é a melhor pessoa do mundo, a mais carinhosa, a mais amorosa. Então assim, frente às outras pessoas, ele vai demonstrar algo que ele não é. Mas você, convivendo com essa pessoa e sabendo o que está acontecendo dentro do seu relacionamento, você vai estar cada vez mais insegura, você vai estar cada vez mais enlouquecida, porque vai mexer com o teu emocional de um jeito que não tem igual. E mais enfraquecida, tanto espiritualmente quanto energeticamente. Por quê? Porque você vai passar a noite sem dormir, você vai ter ansiedade. Muita gente entra para depressão dentro de um relacionamento narcisista. Você vai ficar confusa, porque ele vai, ao mesmo tempo que te demonstrar um dia que não tá te dando carinho, que tá te ignorando, te humilhando, fazendo você passar por situações que você não merecia passar, no outro ele vai ser extremamente carinhoso. Então isso vai te confundir, mas é para te confundir, para te manter dentro daquele relacionamento. Então essa pessoa, por muitas vezes, vai sumir, e quando reaparecer, não vai querer te dar explicações. Se você for cobrar algo, a culpa vai ser sua por ele ter desaparecido, porque você é chata, porque você cobra demais, porque isso, porque aquilo. Então sempre a culpa do que acontece de ruim dentro desse relacionamento vai ser tua, por um motivo ou por outro. Ele vai conseguir sempre, ou ela, ludibriar a situação e te colocar, como o culpado e ele a vítima. Essa pessoa vai ter contatinhos. Essa pessoa, quando sair com você, vai sutilmente olhar para as outras pessoas, ter um olhar assim de
vontade, de desejo, só que você vai perceber e quem está ao seu redor não. E aí, você como já está com aquela insegurança, com aquela coisa toda, você vai sofrer. Muitas vezes você vai explodir dependendo da situação e do grau que essa situação se encontra. E na frente das outras pessoas, a enlouquecida, o doido, a doida, vai ser sempre você. Pessoas que estão fora de um relacionamento narcisista, eles não vão nunca entender o que acontece dentro de um relacionamento desse. Porque é algo mental, é um trabalho que essa pessoa faz com o teu mental. E assim, até que você consiga perceber que está dentro de um relacionamento narcisista e consiga ter forças para sair dele, porque essa pessoa vai acabar com a tua força, essa pessoa vai te colocar lá no chão. E aí, para você conseguir se levantar, é muito difícil, mas não é impossível não. Essa pessoa vai mentir o tempo todo para você. Vai mentir o tempo todo para você. Vai te colocar em situações de dor, em situações que você não merecia passar. Essa pessoa, ela vai tentar tirar de você tudo que ela puder tirar. São pessoas extremamente egoístas, são pessoas egocêntricas. Então, assim, é aquela pessoa que não te apoia em nada, que não fica feliz com nada que você conquista, porque elas são extremamente invejosas. São pessoas que vão querer te usar como degrau para alguma coisa, sempre como degrau e como suprimento, para estar se rastejando atrás delas, sofrendo por elas, e é isso que os torna felizes e supridos. Algumas vezes são abusivos ao ponto de tocar em você, de além do abuso psicológico, fazerem também o abuso físico. Então, assim, é um inferno na Terra. Adoram se vitimizar, adoram se vitimizar. Eles são aquelas pessoas que, nossa, quando alguém confronta, eles são as vítimas da sociedade. Eles não sabem por que isso está acontecendo com eles. Todos os relacionamentos que eles já passaram, as pessoas que estavam com ele foram a culpada, ou com ela, né? Foram os culpados pelo fim do relacionamento. Ele sempre foi a vítima, ele nunca foi o culpado de nada. E não é o culpado de nada, seja aonde essa pessoa se encontre. Se alguém fala mal dela, se alguém começa a confrontar ela, é porque esse alguém tem algum problema, esse alguém não é uma pessoa legal, esse alguém é isso, aquilo, menos ela. Ela nunca admite um erro, a não ser naquele caso que eu te falei. Quando ela sentir que tá perdendo, ela vai agir com falsidade. O narcisista, ele não aceita que ele seja menos que alguém, que ele não saiba nada sobre algo, porque ele é sempre o melhor. Em todas as situações, é ele que é o dono da verdade, é ele que sabe sobre todas as situações e ele é o detentor da verdade. Essas pessoas fingem sofrimento, eles não amam, eles não têm essa capacidade de amar, eles não têm empatia, eles não têm amor, eles não têm sentimentos pelas outras pessoas. Possuem muita dificuldade, até mesmo dentro da família. Você vai perceber, você pode analisar quando você, se confrontar com uma pessoa dessa, presta atenção como é o relacionamento dessa pessoa dentro da sua própria família, junto com os seus familiares. Você vai ver que existe um afastamento, que é uma coisa assim que não é normal. Você também vai perceber dentro do seu relacionamento amoroso que essa pessoa vai agir com você com muita frieza. Eles não gostam de carinho, eles não gostam de abraços, eles não gostam de beijo, eles não gostam de coisas mais íntimas. Eles fazem por necessidade e muitas vezes fazem aquilo ali para poder suprir, uma necessidade fisiológica. E para poder te manter também dentro daquela relação. Às vezes vão ser muito fogosos, muito quentes, mas você vai sentir que tem alguma coisa errada. Você vai sentir que aquilo ali não é algo normal. Você vai sentir no teu dia a dia
né, no teu convívio, no teu relacionamento, que algo é vazio, que tem alguma coisa errada dentro dessa situação. Eu vou falar mais uma vez para você. Eles vão apagar teu brilho, eles vão sugar a tua alma. Então, assim, não tente mudar uma pessoa. Não vai conseguir, você vai se autodestruir. Então, eu tô falando para você. Eu não sou psicóloga, mas eu tenho estudado muitos casos. E se você tem dúvida sobre o que eu tô falando, joga aí no YouTube, joga aí na internet e você vai entender o que eu tô falando. Existem vários tipos de narcisistas. Aqueles que se escondem atrás de uma religião, aqueles que se escondem atrás da timidez, aqueles que são muito expansivos, que conversam com todo mundo, que gostam de aparecer ali na internet levando uma vida que na realidade eles não possuem. Você começa a analisar, existem os perversos, aqueles que são extremamente cruéis, que podem chegar a fazer coisas que levam você a acabar com a sua própria vida. E assim, é o que eu tô falando para você, ó, fuja, corra para as montanhas, mas não tente permanecer ao lado de alguém com esse tipo de transtorno. E outra coisa, se você conseguir sair desse tipo de relacionamento, é contato zero. Ainda mais se foi você que o descartou ou a descartou. Porque eles não admitem serem descartados. São eles que têm que descartar. Então, assim, você vai sempre estar ali naquela lista dos empatas, as quais eles podem sugar e tirar mais suprimento de você. Então, contato zero. E ele vai tentar voltar para a sua vida e vai tentar procurar saber de você, nem que seja através dos seus amigos, né? Mostrando-se muito bonzinho, mostrando aquela pessoa que, poxa, ele gostava de você, você que foi incompreensiva, incompreensivo, você que não deu valor a ele, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Gente, isso é muito sério. Fuja desse tipo de relacionamento tóxico e abusivo. Essa pessoa maravilhosa que no início da relação te ouvia com a intenção de te estudar para conhecer os teus traumas, as tuas sombras, aquilo tudo que você traz dentro de você que te causa dor, e ele estudava isso para usar isso contra você futuramente, ele vai tentar te destruir. Porque é isso que é o suprimento do narcisista. É ele te usar como degrau de alguma coisa ou ele simplesmente te destruir. Porque você é alguém que ele, na verdade, gostaria de ser. Como eu te falei, o narcisista ele é invejoso. Você tem aquilo que ele não tem e pode ser que seja somente o fato de você ser uma pessoa feliz, uma pessoa iluminada, uma pessoa que consegue conquistar coisas. Então ele não tem essa alegria genuína que você tem. Ele não tem essa vontade de viver genuína que você tem. E ele vai vir atrás de você por causa disso. Então assim, aquela pessoa maravilhosa que no início se demonstrou ser uma coisa, era só uma máscara que ele usou para te convencer. E cuidado, porque na fase que você estiver se envolvendo, ele vai ser essa pessoa maravilhosa. Na segunda fase, ele já vai começar a te desvalorizar. E aí vai começar a alternar situações onde ele te maltrata e no outro dia ele te dá carinho para te confundir. Vai começar a surgir situações que ele some do nada e reaparece. E aí você, se falar, você desencadeia uma série de confusões, uma série de brigas, essa pessoa fica muito irada. Ele vai alternar fases em que te humilha, né? E depois ele te coloca lá em cima. Então, assim, isso tudo é para que você fique envolvido, envolvida dentro desse relacionamento, fique confuso, confusa e não saiba o que fazer. Enquanto isso, ele vai ali sobrevivendo das suas dores, dos seus traumas, que ele consegue mexer naquele teu gatilho e te desestruturar, te fazer sofrer. Ao final do relacionamento, quando ele já estiver naquela fase que ele já não estiver nem aí para você, que
que ele já tiver você nas mãos, que você já estiver muito no chão, muito para baixo, muito humilhada, muito sofrida, muito sofrido, que você sentir muita dificuldade de sair daquilo ali, aí ele vai começar, né, a piorar a situação. Aí é que você vai se sentir cada vez pior, cada vez mais humilhada, cada vez mais descartada, cada vez mais sofrida, sofrido, porque aí ele já não tá nem mais aí para você. Você vai sentir que ele tá triangulando, você vai perceber que ele vai sumir por tempos, você vai sentir que ele não te dá amor, não te dá carinho, não te procura para nada, não se importa com a vida sexual de vocês dois. Ele, na verdade, não tá nem querendo saber o que vai acontecer, porque ele já te tem ali na mão. Então, se ele some e reaparece, ele acha que você vai estar ali, ó, na hora que ele quiser. Então, é por isso que eu tô te falando. Procura ajuda, nem que seja uma terapia, estudar sobre o assunto, uma ajuda espiritual. Procura sair desse tipo de relação. E quando você sair, você não volte para o lugar aonde te destruiu, porque ele vai tentar voltar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, pelo menos um pouquinho. Nós podemos voltar falando mais sobre esse tipo de assunto. Se você quiser, deixe um comentário, deixe o seu like. Eu espero ter ajudado vocês, que a única intenção aqui é ajudar pessoas que passam por esse tipo de sofrimento.